Prosseguindo no estudo da filosofia da educação aplicada à teologia, do curso Professor Padrão, o número 3 no nosso material didático diz o nosso sistema educacional. Bom, eu coloquei uma imagem aí, representando o nosso sistema educacional em uma imagem. É uma charge interessante. Tem assim um homem sentado distribuindo tarefas e existe diante dele diversos animais. Então tem um cachorro, uma foca, um peixe, um elefante, um pinguim, um macaco e uma ave. E tem uma árvore atrás deles. E o homem ele fala o seguinte, olha, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Qual é o mesmo exame? Escalar aquela árvore. Bom, os únicos que terão chance aí serão, claro, o macaco e o pássaro, né? Para ver quem é mais rápido, o mais provável é que o pássaro ganhe. Mas dizer que é justo quando você coloca, vamos dizer, um critério, uma seleção em que, por exemplo, o elefante tenha esse tipo de avaliação com o macaco, claro, ele não vai conseguir. O peixe, então... Não. Então, esse é um exemplo de charge que eu vi interessante, às vezes, que as pessoas criam, vamos dizer, fórmulas completamente erradas e assim eles trabalham, ou seja, a educação desse homem que acredita que esse é um sistema justo foi completamente errada. E a conclusão para essa primeira fase da aula. Os gregos acreditavam que o cidadão somente se faz cidadão a partir do momento em que exerce seus direitos de opinar, discutir, deliberar e votar nas assembleias. Tanto que isso entre os gregos era para os livres, né? Os escravos, e eles colocavam as mulheres também, não podiam participar dessas assembleias, né? Porque eram normalmente os livres e que tinham posse, né? Essas eram as pessoas que opinavam. E claro, que a pessoa tivesse conhecimento, fosse uma pessoa de peso. Prossegue o comentário. Acredito que nossos líderes devem preparar a geração seguinte para que ela exerça esses direitos dentro da igreja. Então, a igreja ela tem que se preocupar mais com a educação. E o que ocorre? Às vezes, os cultos de doutrina e o culto de escola dominical deveria ser os cultos mais frequentados até pela pessoa. São os cultos mais importantes para os cristãos. O culto de louvor e adoração é necessário também, mas o culto do aprendizado é ainda mais necessário, senão você não vai nem conseguir exercer de forma correta o louvor e a adoração. O comentário prossegue. A liderança da igreja pode passar uma educação centrada no homem, nos valores do mundo, ou fundamentada em Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Então, nós podemos ter práticas só humanas, mas nós podemos ter as práticas cristãs, e de preferência só as práticas cristãs. Humano, vamos considerar aquilo, né, que não tem valor para Deus. Que as pessoas começaram a fazer um uso estranho chamando de religiosidade. De religioso seria aquele que faz algo que aos olhos de Deus não tem valor nenhum. Por exemplo, vou carregar uma cruz, vou dar chicotadas. Mas isso não é ser religioso, vamos só corrigir. Religioso, a palavra religioso, que vem de religare, né, significa aquele que busca religação com Deus. Religare é buscar religação, se religar a Deus. Então, religioso é aquele que busca religação com Deus. Não faz o menor sentido aqueles que usam o termo religioso para falar do falso religioso, ou seja, aquele que busca uma religação com Deus de maneira errada, dando chicotada, né, martirizando a sua carne. Não é isso. Tá bom? Esse não é o verdadeiro religioso. Eu separei aí para vocês um texto de 1 Coríntios,
capítulo 3, desculpe, 1 Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, ele está falando aqui de um tipo de inteligência, né, que a pessoa tem no reino de Deus. E esse tipo de inteligência, ela sabe o seguinte: a forma de você demonstrar realmente que é sábio no conceito do cristianismo não é você ter conhecimento técnico até da letra, tá bom? Mas é a maneira como você vive, tá bom? Então, quer dizer, mostrando pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Ou seja, parece que o oposto da sabedoria no conceito cristão é, por exemplo, ter alguns sentimentos estranhos, como inveja, sentimento faccioso de divisão, tá ok? E o versículo 15: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Sempre lembrando que sabedoria, né, está ligado à sofia. O filósofo é aquele que busca o saber, que busca a sabedoria. Versículo 17. Não, desculpe, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora falar do outro tipo de sabedoria, né? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, são qualidades que Tiago coloca aí da verdadeira sabedoria, ou do verdadeiro saber, no caso do saber cristão. O verdadeiro saber é você conseguir se relacionar com Deus. O saber de se relacionar com o ser humano é um saber importante. O saber se relacionar com os animais é um saber importante. O saber se relacionar com os vegetais, com a natureza, com tudo, com os peixes, isso é importante, né? Todo tipo de conhecimento que nós obtivermos, ele é importante. Porém, o conhecimento mais importante é o conhecimento do relacionar-se com Deus, porque esse é o que salva o homem, né? Dá vida eterna ao homem. Tem um exemplo interessante de saber, uma história, que disse que um empresário foi fazer um passeio lá na região norte do Brasil, foi fazer um passeio de barco lá na ilha de Algodoal, no Pará. E aí, quando ele entrou nessa ilha, um garoto lá criado na ilha, ele começou a fazer um monte de perguntas ao garoto, né? Você não conhece, ele falou, por exemplo, o Rio de Janeiro? O garoto: não conheço. Você está perdendo a sua vida, né? Você não está vivendo, você vai estar perdendo a sua vida, você tem que conhecer. E falava de um outro assunto, e falava: mas você só vive aqui, você está perdendo a sua vida. E outra coisa, você está falando uma série de assuntos, você está perdendo a sua vida. E daqui a pouco o garoto viu, estava atravessando aquele barco a remo, e o barco estava entrando água, ele viu que o barco ia afundar. E ele virou para aquele senhor e perguntou: o senhor sabe nadar? O garoto não sabia de nada do que ele perguntava. Ele dizia: está perdendo a sua vida, né? E ele falou, então o senhor respondeu para ele: não, eu não sei nadar. Então a tua vida já está perdida, né? Bom, então todo tipo de conhecimento é importante, mas o conhecimento dos conhecimentos, claro, é o conhecimento bíblico. E por isso a igreja tem que estar atenta, porque o que está crescendo no mundo hoje é exatamente uma força contra o ensino bíblico, principalmente do comunismo, né? E isso está crescendo no mundo, Em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, em termos de conhecimento que nós temos que aplicar, nós temos que saber o seguinte: existe um fundamento, ou seja, algo que Jesus Cristo estabeleceu. E tudo que nós construirmos tem que ser seguindo esse padrão. Não dá para nós criarmos uma nova religião, um novo cristianismo, como vão criar na história, né? No cristianismo, Jesus Cristo nunca falou de queimar incenso, e tem instituições que se dizem cristãs e queimam incenso. Sabemos de onde trouxeram, do paganismo. Tem outras pessoas que dizem, né, que para servir a Jesus, tem seitas, né, que dizem isso, as pessoas precisam martirizar a carne, né? E até dormir, por exemplo, numa cama com as tábuas de quina. Eu vi um padre que se converteu e ele disse que nos conventos eles colocavam, mas por que isso? É para matar a carne. Tinha que dormir a noite toda. Imagina a heresia mesmo para fazer o homem sofrer. Isso não vai matar a carne. O comentário prossegue. A prática educacional da geração atual será o alicerce para a educação da próxima geração. Mas, infelizmente, alguns terão que desprezar o alicerce que estão deixando para eles. Timóteo pôde usar o alicerce que Paulo deixou para ele. Bom, então vejam, às vezes tem alicerce que as pessoas deixam completamente errado, né? Então entramos agora em outro ponto. O ponto é o seguinte: deixaram algo totalmente errado e você tem que consertar. Eu já vi essa situação, às vezes, de líderes que eles, infelizmente, não agem corretamente. Por exemplo, até na formação de novos obreiros, são um mau exemplo. Não formam novos obreiros, aí morreram e não tinha ninguém para substituir ele na igreja. Então, isso é péssimo. Essa prática tem que ser deixada para trás. Mas vejam o exemplo de Timóteo, né? Também um homem educado pelo apóstolo Paulo. Olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quem foi que ensinou ele? Foi o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele era humilde, né? Ele era humilde, mas ele era consciente. Olha, eu conheço muito. Então, para te ensinar, você sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu do apóstolo Paulo. Não? E prossegue. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E também, além de ter aprendido com o apóstolo Paulo, ele já conhecia as sagradas letras judaicas. Aqui ele está falando da educação que Timóteo tinha na lei judaica. E o apóstolo Paulo deu uma nova interpretação, claro, a lei judaica, do que se ensinava naqueles dias. Tanto que nós dizemos, quando que o apóstolo Paulo fez uma revisão no seu conhecimento do Antigo Testamento? Foi depois que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Ele se retirou 3 anos na Arábia. Por que ele foi para lá 3 anos? Ele tinha que refazer, vamos dizer, todo o conhecimento dele sobre o Messias. Porque o homem que teria instruído ele, Gamaliel, certamente não ensinou da maneira correta. Porque se Gamaliel ensinasse da maneira correta, os israelitas estariam sabendo que o Messias teria que vir naqueles dias. E eles tinham que lutar por ele. Mas por que eles não ensinavam? Eles não ensinavam por medo dos Herodes, né? Porque esse assunto eles sabiam que os Herodes mandavam matar todos os descendentes de Davi, todos os descendentes dos Macabeus, e assim eles não vamos nem ensinar sobre a vinda do Messias. Mas Daniel havia indicado, né, o ano da morte do Messias, o ano que o Messias seria tirado. Então eles sabiam, né, quando que o Messias viveria. Segundo Daniel, né, combinou ali pelo nosso calendário no ano 27, entre o ano 27 e 29 da era cristã. Então ele não foi instruído direito, ele precisou, se livrar dessa herança maldita, vamos assim chamar. Gamaliel era um dos maiores mestres, né, de Israel. Ele é descendente daquele Hilel, que foi o homem que fez o resumo perfeito da lei.
tá bom? Então, ele era a pessoa da instrução correta. O que o apóstolo Paulo teve que fazer? Ele teve que rever tudo, por isso passou 3 anos na Arábia reestudando a Tanakh. E ele então fala, olha, eu reinterpretei a Tanakh porque nós estávamos interpretando errado e eu te ensinei a maneira correta. Quem foi o homem que fez isso? Foi o apóstolo Paulo. Existem coisas no Novo Testamento que nós sabemos assim que é obra da mente como a do apóstolo Paulo. Um exemplo é as genealogias, porque a genealogia de Mateus, ela tudo indica que foi a genealogia através de José. E existe um homem na genealogia de Mateus, chamado Jeconias, que a profecia dizia que nenhum descendente dele poderia sentar-se no trono. Então, pela genealogia de Mateus, Jesus não teria direito ao trono. Então, o que Paulo fez? Ele teria, teria indicado a Lucas. Ele seria o homem que pensou nisso, que tinha esse conhecimento para dizer, Lucas, em vez de fazer uma genealogia por José, faz uma genealogia por Maria. E a genealogia de Maria, ela é verdadeiramente a mãe de Jesus. Jeconias existe na genealogia de Maria? Não. Jeconias era descendente de Davi através de Salomão, e Maria era descendente de Davi através de Natã, irmão de Salomão. Então, quem teria pensado nisso? Para mim, isso foi obra do apóstolo Paulo. Lucas era companheiro dele, ele podia dizer para Lucas o mesmo que ele disse para Timóteo. Você sabe com quem você aprendeu, né? O homem não era pouco confiante, não, é verdade, o homem era muito confiante. O versículo 16 prossegue, falando de tudo que ele aprendeu nesse período, já que o apóstolo Paulo fez essa reinterpretação e ensinou Timóteo. E ele diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, interessante que o apóstolo Paulo está escrevendo algo divinamente inspirado, porque Deus está inspirando ele para escrever esse texto, e ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, inclusive o que ele está falando, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse texto é um texto assim perfeito, falando da educação cristã, da educação do que o apóstolo Paulo fala. Então, tudo você vai poder usar a palavra de Deus. Vai ensinar, redarguir, corrigir o que está errado, instruir na justiça, na forma correta, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lembra que os filósofos falavam em um cidadão perfeito, que alcançasse umas boas qualidades da perfeição, sempre limitado, mas que buscasse a perfeição. É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando. Tá bom? Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é fácil. Todo tipo de trabalho que você pensar, vamos dizer, a pessoa ela pode até não, às vezes, ter uma qualidade para fazer, mas ela pode ser instruída, ela receber instrução para poder fazer da melhor maneira. Será que todos os líderes podem dizer à próxima geração, como o apóstolo Paulo vai dizer agora, como ele falou para Timóteo, como ele vai dizer, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então o apóstolo Paulo ele está falando de uma igreja que ele fundou e que ele colocou lá uma interpretação, uma doutrina. Ele está falando aqui de questão de fundamento do cristianismo, sem confusão. Ele está falando da questão do fundamento da igreja de Corinto, como ele ensinou, como ele doutrinou aquelas pessoas. Mas interessante ele poder dizer, como sábio arquiteto, o que eu coloquei está certinho, não venha mudar, colocar outro sistema. A interpretação é essa.